Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo no Salmo 110. Vamos salmodiar. Salmo 110. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro do caminho. Por isso exaltará a cabeça. Até aqui. Amém? Vamos ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 13. Estamos avançando. Dentro da nossa estrutura de estudo, a cronologia dentro do livro não avança, são capítulos explicativos. Tivemos as derrotas de Satanás, então nós temos aí capítulo 12, 13 e 14 como capítulos explicativos de situações, inclusive que vão ser anteriores ao julgamento das taças. Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando discernimento, que nós possamos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti, que o Senhor venha com o Teu poder edificando a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aqui novamente aparece a figura da besta. Quando que ela apareceu a primeira vez? No capítulo 11, as duas testemunhas, a besta que vem do abismo ia fazer guerra contra elas e iria matá-las, e os seus corpos ficariam expostos 3 dias e meio, e os homens da terra trocariam presentes, até que de Deus, as duas testemunhas, esses 2 pregadores, esses 2 profetas, que nós não sabemos quem é, mas que vão operar grandes coisas na época da grande tribulação, vão ressuscitar e subir aos céus. Nessa mesma hora acontece um enorme terremoto, muitas pessoas morrem, a Bíblia dá o número de 7.000, mas a gente tem que entender que no Apocalipse o 7 é número de perfeição de Deus. Então o que acontece? Provavelmente esse número é simbólico. Nesse terremoto vai morrer todo mundo que Deus tinha que matar, apertar o botão vermelho nesse terremoto. E aí o que acontece? Mais à frente a Bíblia vai me dar uma explicação. Quem é a besta? Nós vimos no capítulo passado Satanás tendo suas derrotas. Quais foram elas? Primeiramente, ele foi derrubado do céu, foi expulso de um lugar chamado Éden, ele e o terço dos anjos. Depois, ele, tentando deter o nascimento do Messias, foi derrotado, porque o Messias nasceu, cumpriu a sua missão e ascendeu aos céus.
Depois, ao entrar em Judas para crucificar, isso aí não está no texto, mas está subentendido no ministério do Messias, Satanás queria matar Jesus, e a morte de Jesus foi a destruição de Satanás. Depois disso, temos ele perseguindo o povo de Deus, e Deus preparando o lugar do deserto, outra derrota. Depois disso, temos o arcanjo Miguel pelejando contra o dragão e seus anjos, e ele perdendo a condição de acusar os irmãos diante de Deus, perdeu a posição que ele tinha no céu. Depois disso, ele vem fazendo guerra aos santos, e os santos o vencem pelo testemunho. E mesmo matando os santos, a Bíblia fala que ele teve derrotas. Após isso, ele faz mais uma perseguição como um rio. E isso é uma figura de perseguição, mas a Bíblia fala que a terra abriu a sua boca para tragar o rio. E aí o capítulo 12, vamos dar uma lidinha no último versículo 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A partir dali o trabalho de Satanás é perseguir a igreja. Agora, por uma determinação de Deus, tem que surgir essa figura, a besta, que na verdade já foi citada no Novo Testamento por Paulo e pelo próprio João, mas com outro nome. O nome que João dá e que Paulo dá é o Anticristo. Então, assim, existem alguns fatos interessantes na besta. Veja que interessante. Vamos aqui, primeiramente, abrir Apocalipse 12, versículo 3. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. E viu o Senhor do sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. De quem que é essa descrição? Do diabo, o grande dragão. Versículo 9, fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então a descrição do diabo é um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos voltar no 13, capítulo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfemos. Aí você chega e olha e fala: nossa, é a mesma descrição? Por quê? São iguais? Não. Um é o dragão, o outro é o anticristo. Mas nós temos que entender o quê? Primeira coisa, a besta, o anticristo, vai ser a personificação humana do diabo. É isso que a Bíblia está querendo entender. Tudo da mesma maneira que Jesus falou que quem vê a ele vê ao Pai, quem vê o anticristo, a besta, vai ver a personificação do diabo. Por isso que o Apocalipse vem com a mesma descrição. Um outro texto do Apocalipse, Apocalipse 11, versículo 7, olha que interessante. Apocalipse 11, versículo 7, diz assim: e quando acabar o seu testemunho, que é as duas testemunhas, os dois profetas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Veja que interessante, aqui aparece o anticristo. Só que no capítulo 13 aparece como ele vindo do mar. Nós sabemos que na Bíblia o mar aponta para as nações gentílicas. Então, do ponto de vista humano, o anticristo vem de entre os gentios. Agora, do ponto de vista espiritual, ele vem de um lugar chamado abismo. E o que é o abismo? A própria Apocalipse me explica. Apocalipse 9, versículo 11. E tinham sobre si rei,
o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. O que é o abismo? O abismo é local de prisão de demônios. Nós estudamos isso. Então veja que interessante. Do ponto de vista humano, o anticristo vai nascer entre os gentios. Mas do ponto de vista espiritual, todo o poder dele é demoníaco. Por quê? Porque ele é a personificação humana do diabo. Então isso é um fato muito importante. Nunca houve alguém como essa besta aqui. Mas nós já tivemos na história muitos anticristos. Quer ver que interessante? Deixa eu marcar em Apocalipse 13. Vamos abrir primeira epístola de João, capítulo 2. Vamos ver o que o próprio apóstolo João nos fala. Vai voltar 3 cartas, 4 cartas na verdade. 1 João 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, é já a última hora. Olha a afirmação de João. Há 2000 anos atrás, João fala, é já a última hora. Lembrando que os últimos dias é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo em últimos dias. E aí João continua. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha a ilustração de João aqui, veja. Nós temos a revelação de Cristo, o Messias. Os últimos dias estão entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Nesse inteirinho, o que tem? Todo o plano de salvação da igreja. Aí João fala o seguinte, olha, mas tem uns que são anticristo. Por isso que nós já sabemos que é a última hora. Por quê? Porque antes da primeira vinda de Jesus, só havia uma promessa messiânica. Essa promessa se cumpriu. Então João sabe que é a última hora, mas ele continua no texto dizendo o seguinte: como ouvistes que vem o anticristo? Quer dizer, aqui é o anticristo. Mas ele mesmo fala, mas já existem muitos anticristos. E ele vai desenvolver o texto. Versículo 19. Primeira característica, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Veja que interessante. Esses anticristos foram da igreja. Só que, como Judas fala, eram nuvens sem água, ondas bravias do mar, que a si mesmos se apacentam, que invadem as festas de fraternidade da igreja, a si mesmos se pastoreiam e são carregados de pecados. Então aqui eu tenho uma informação muito importante. Além do anticristo, eu tenho a informação do seguinte: não existe desviado da igreja. Quando a pessoa sai da igreja, é porque nunca foi igreja. Lógico, eu estou dando uma explicação aqui geral. Não estou querendo dizer que um nascido de novo não possa passar uma crise de fé, não possa ter uma situação de momentâneo afastamento de comunhão, mas aí nós já sabemos o que acontece. Ele é disciplinado por Deus e volta. Ou até cai em si pelo ministério do Espírito Santo e volta, ou Deus recolhe. Mas o grande erro da igreja hoje em dia é falar: fulano desviou não, ele nunca foi. Ele foi que nem na parábola de Marcos, do semeador. Ele recebeu a fé por um tempo, mas não tinha raiz em si mesmo. Foi uma fé intelectual. Não era uma fé que era fruto de novo nascimento. Então não se sustentou. Foi embora. Mas João nos dá a informação que existem muitos anticristos. Outro que fala dos anticristos e tem uma referência muito importante, vamos voltar mais um pouco. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você vai ter que voltar primeiro e 2 Pedro, vai voltar a Hebreus, Tiago, vai voltar a Hebreus, vai chegar em Timóteo. Aí você vira mais um pouquinho a Bíblia e chega em Tessalonicenses.
capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que Paulo está falando? Irmãos, quando há arrebatamento, e nós estamos junto com o Senhor, vocês não devem se abalar com alguma carta que foi escrita como dizendo que foi nossa, ou algum espírito que apareceu, ou alguma situação, como se o dia de Cristo já tivesse acontecido. Por quê? Porque pessoas tinham mandado cartas dizendo que era Paulo, dizendo que Jesus já havia voltado, e aquilo trouxe confusão na igreja. Então Paulo vem dar as regras para a volta de Jesus. E olha que interessante, versículo 3: Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é o abandono da fé, o sentimento geral de abandono da fé cristã, que nós já estamos vivendo há 50 anos. Só está piorando a apostasia. Agora, a manifestação do homem do pecado e do filho da perdição é o anticristo. Porque a descrição na sequência fala do anticristo. Então o que ele fala? Veja, que antes de Jesus voltar, no versículo 3, tem que se manifestar o homem do pecado e o filho da perdição. Aí as pessoas chegam e falam, mas espera aí, então o irmão está esperando mais o anticristo do que Jesus? Olha, eu estou esperando o cumprimento do que está escrito aqui. Estou esperando o que o apóstolo Paulo está esperando. Como diz o Marcos Ancorato, eu só li aqui. Veja, se as pessoas creem que aqui está falando de outro evento, eu prefiro ler letra preta no papel branco. Agora, deixa eu colocar um pitaco nessa história. Eu acho que não precisa necessariamente se manifestar o abominável da desolação lá no templo. Como que eu entendo isso? Eu entendo que o arrebatamento é iminente. O próximo evento grande que vai acontecer na história é o arrebatamento. Existem outros eventos menores, mas estou falando de evento grande, escatológico. Então eu creio na iminência do arrebatamento. Porém, o que eu entendo é o seguinte: em cima do que Jesus fala em Mateus 24, em cima do que nós vemos no Apocalipse, eu imagino o seguinte: nós vamos ver um acentuar dos selos, nós vamos ver trombetas tocando, lembrando que as trombetas são mais sobre o reino físico. Provavelmente as trombetas tocam num prazo muito curto. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Agora, o conteúdo delas tem um tempo útil para acontecer. Que ela também fala de doenças demoníacas, ela fala de 1/3 das pessoas sendo mortas, mas entendo o que eu quero dizer. Tocou a primeira trombeta, começa a ser destruído 1/3 das florestas. Tocou a segunda trombeta, imediatamente começa a ser transformado em sangue 1/3 da água do mar. Imediatamente toca a terceira trombeta, começa a se destruir a água potável. Imediatamente toca a quarta trombeta. Algo acontece que o sol, as estrelas e a lua vão escurecer. Aí imediatamente toca a quinta trombeta. O poço do abismo é aberto. Aí imediatamente toca a sexta trombeta. 4 anjos são soltos perto do rio Eufrates e começa ali a matança de 1/3 da terra. Aí imediatamente toca a sétima trombeta. E acontece o arrebatamento. E depois, na sequência, o conteúdo das taças. O que eu estou querendo dizer? Essas 7 trombetas podem tocar em 1 minuto. E todos os processos dela iniciarem. E a igreja ser retirada daqui da 7ª trombeta. Isso de prático, o que quer dizer?
que eu vou ver sinais, e a Bíblia fala de vigilância, fala para você estar atento, principalmente que você vai estar cara a cara com o Senhor, entendeu? E um dos sinais que eu vou ver é um grande líder político se organizando, que ele vai começar, veja, no livro de Daniel ele começa como um chifre pequeno, mas ele se torna grande, então eu tenho que ter sabedoria para entender isso. O anticristo, veja, de repente hoje, vamos supor que ele hoje já estivesse no mundo, ele poderia ser o presidente de qualquer país, do Ocidente, do Oriente, cuidando do seu governo. Mas eu entendo que nós, igreja, vamos olhar para o anticristo, organizando tudo para o seu reino, o mundo se alinhando para o governo único, a nova ordem mundial sendo instalada, tudo isso sendo construído, nós vamos saber, aquele é o anticristo. Agora, não entendemos que necessariamente ele já precisa estar sentado no templo que vai ser construído em Jerusalém, como abominável da desolação. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei certa vez para vocês. Quando abre o 7º selo, é como se fosse um arquivo zipado. E nós não sabemos o elemento tempo ali. Sabemos quando toca. E na narrativa do texto, toca um atrás do outro. Você não vê nenhuma pausa. A única pausa que tem para explicar o ministério das suas testemunhas é o ministério de pregação da igreja, mas isso não interfere na cronologia. Então nós não sabemos o elemento tempo. Pode ser assim, uma, duas, três, quatro. Uma sequência da outra. E aí iniciam os processos. Aqui nem as taças. Pode haver um derramar de taças subsequente. Derramou, aquilo vai acontecer, mas existe... Veja, uma coisa é o plano espiritual, onde tudo acontece ordenado por Deus. Outra coisa é quando se manifesta aqui. Por exemplo, dá um exemplo básico. Jesus nasceu, ele era o Cristo. Mas ele foi criado como um bebê, como uma criança pequena, como uma criancinha, que foi aprender a ler as escrituras, tudo. Então nós temos que entender que o que Deus determinou vai acontecer. Então, para mim, por isso que eu entendo o conceito de iminência do arrebatamento, mas eu acho que nós vamos ver a manifestação do anticristo para cumprir isso que Paulo está falando. Então nós temos que ver, nós vamos saber, aquele é o anticristo. O que eu não tenho certeza, não posso afirmar, e ninguém pode, é se eu vou ver, se a igreja vai ver o abominável da desolação se assentando no lugar santo. Isso aí já não cabe a nós, cabe a Deus. Porque veja, pode manifestar, passar um mês, ele se assenta no templo. Então ele não acredita que vai ser reconstruído o templo de Jerusalém? Sim, está tudo pronto. Só falta o templo. Só isso. O resto está tudo pronto. Até a novilha vermelha, que a cinza dela é para purificar os objetos do templo, já nasceu. E está escondida, tem duas. Entendeu? Dos segredos do Instituto do Templo, lá de Jerusalém. Então eu acho muito importante a gente manter agora. Tem pregador até que eu respeito, que fala, então você está esperando o anticristo, não está esperando Jesus? Gente, ele pode falar o que for. Eu, na verdade, estou esperando a Cristo, só que eu estou lendo Bíblia. E a Bíblia que eu leio fala que antes da volta de Jesus tem que se manifestar o anticristo. E a Bíblia que eu leio fala que o arrebatamento, a descrição do texto de 1 Coríntios 15, é na 7ª trombeta. Então eu fico com a Bíblia. Cada um dará conta de si a Deus. Se acontecer antes, melhor. Mas eu vou responder para Deus que eu estou respondendo. Senhor, na tua palavra estava escrito de uma trombeta.
Na tua palavra estava escrito que a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu só preguei o que estava escrito. Entendeu? Diferente de um monte de crente que tem hoje em dia, que está levando as coisas de Deus na flauta, não está levando as coisas de Deus a sério, porque ele tem a triste ilusão que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, ele vai ser livrado de tudo isso. Só que isso, com todo respeito a quem ensina assim, isso é uma conjuntura de textos que eu não consigo provar 100%. O que eu consigo provar 100% é o seguinte: a volta de Jesus na sétima trombeta. Isso eu posso ler um versículo bíblico e mostrar. O que eu posso provar 100% é o seguinte: tem que manifestar o filho da perdição. Eu posso provar, está escrito aqui. Agora você imagine, igreja brasileira, mais de 50% é campo missionário, não nasceu de novo. Os outros 50% que tem, 90% não conhece Bíblia. E frequenta a igreja por inúmeros motivos. E está achando que vai acontecer um arrebatamento em qualquer momento. E se não acontecer? O que ele vai fazer quando ele for contratado para fazer a barba do anticristo? Como eu costumo dizer. Como é que vai ser? Se a pessoa nem hoje, em tempo de liberdade, leva as coisas de Deus a sério, como vai levar as coisas de Deus a sério na época da perseguição? Então é algo que eu tenho que pensar, que nem a perseguição já veio, nós já temos perseguição. Só não aumentou tanto, apenas 100 mil cristãos morrem por ano. O que é 100 mil? É 2 Maracanã lotado, o que é 100 mil por ano? Não é uma cidade do tamanho de Pinhais. Vai piorar. Isso é uma perseguição básica, clean. Aí eu pergunto, essa igreja brasileira que brinca de ser crente, para pensar nessas coisas? Então é algo que eu tenho que pensar, porque vejo o que vai acontecer com o mundo, por que vai haver perseguição? Esse próprio texto de Paulo explica, eu vou continuar lendo, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha lá, o abominável da desolação, do que fala o profeta Daniel. Versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Por exemplo, aqui tem um outro ponto. As pessoas dizem que o que o detém é a igreja. Eu já li esse versículo aqui umas 300 vezes. E eu nunca consegui achar a palavra igreja nele. Não sei, talvez das traduções que eu uso, não sei. Gente, o que o detém é a soberania de Deus. O anticristo manifestou porque Deus o determinou. Ponto final, é soberania. O que contra... como é que o irmão sabe disso? Porque todos os atos, a Bíblia me informa que é a soberania de Deus. E qualquer coisa que é fora disso, eu tenho um versículo explicando aquilo. Então a regra bíblica é o que controla todas as coisas, a soberania. Eu aplico essa regra aqui, já que não existe nenhum motivo aparente. Isso é um outro barbarismo. Aí o versículo 7, olha que interessante. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que no meio seja tirado. Eles dizem que é a igreja. Gente, que do meio seja tirado é a mão de Deus afastando e ele manifesta. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Olha o texto que nós lemos em Apocalipse. Com todo poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro,
para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que está falando aqui? Que o mundo vai atrás do anticristo. Nós vamos ver isso confirmado no Apocalipse. E por que o mundo vai atrás do anticristo? Primeiro, porque não creram na verdade. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Segundo, como eles não creram na verdade, Deus enviou o espírito do erro, do engano, para que eles creiam na mentira. E qual é o objetivo que Deus fez isso? Para eles serem julgados e condenados. Vou reler o 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha o anjo que diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Essa é o que a Bíblia diz. Você pode dar cambalhota, pode dar um monte de coisa, mas é o que a Bíblia diz. Deus enviou o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Entendeu? Por quê? Porque não receberam o amor da verdade. Teve que entender uma coisa. Embora a Bíblia fale que haja eleição, embora a Bíblia diga que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Apocalipse 17:8, embora a Bíblia fala que salvação é algo que é 100% exclusivo de Deus, embora a Bíblia fala que existem vasos para a honra e vasos para a desonra, que são os vasos para a ira, embora a Bíblia fala que Jesus agradece aqueles que Deus deu para ele, João tem muito mais texto sobre isso, nós temos que entender o seguinte: eleição é algo misterioso em Deus. Eu tenho informações bíblicas, Deus salvou. Primeira. Segunda informação bíblica, Deus elegeu. Terceira informação bíblica, aquele que elegeu, ele salva. Quarta informação bíblica, ele elegeu um, não elegeu o outro. Um era vaso para a honra, outro era vaso para a ira. Quinta informação bíblica, por quê? Não sei, misterioso em Deus. Não foi por minhas obras. Então eu não tenho que ficar discutindo algo que a Bíblia não revela. Eu tenho que lidar com a informação. Agora, toda vez que o Evangelho é pregado, existe um apelo claro para que o pecador se arrependa dos seus pecados, mude de vida, creia em Cristo e seja salvo toda vez. Toda pessoa que ouve o Evangelho entende. Agora, qual a situação do homem? É de rebeldia a Deus. Não há quem busque, Romanos 3, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu não posso, veja, tanto é que tem calvinista que faz apelo, se quer fazer tudo bem, olha, quem quer tomar sua decisão, por favor, vem à frente. Mas quando você faz apelo, você tem que entender o seguinte: aquela plateia que não foi atingida a graça de Deus não vai vir para frente nem amarrado. Porque somente a graça, somente o novo nascimento é que pode produzir salvo. Essa é outra informação. Agora aqui a situação fica mais séria. Por quê? Porque lá no futuro, e isso aí já está começando hoje, já tem muita gente que está sendo entregue a si mesmo, que está recebendo o espírito do erro e está crendo na mentira. Isso aqui já começou há um bom tempo. E essas pessoas já estão vivas. Essas pessoas já estão debaixo. Veja, Jesus falou: olha, eu prego em parábolas para que eles ouvindo não entendam. Não entendendo, não creiam. Não creiam, não vão ser salvos. É por isso que eu prego em parábolas. Mas a vós outros, que o Pai me deu, eu revelei o mistério. São textos que eu tenho, veja.
São textos que eu tenho que lidar com a Bíblia. Eu até vejo. Eu entendo que tem 3 visões de arrebatamento, mas eu não entendo por que se sai de uma maneira tão clara. Arrebatamento na 7ª trombeta, manifestação do homem da iniquidade. Eu não entendo. Igreja na Bíblia ali. Sinceramente, eu não entendo. E olha que, gente, tem pastor que crê no arrebatamento pré-tribulacional que eu amo, admiro o trabalho dos caras. Entendeu? Mas eu não entendo, gostaria de entender. Parece que fechou uma questão, por exemplo, John MacArthur, Marcos Ranconato, o pastor Genuano Lira, entendeu? O Ciro Sanches de Borges, tudo gente de Deus, mestres da palavra. Eles creem no arrebatamento antes da tribulação. Vai fazer o quê? Por isso que existe mais uma visão. Nós aqui vamos no simples, procurando interpretar a Bíblia o mais ao pé da letra possível, sem fazer conjectura de texto. E se a Bíblia fala que no futuro Deus vai enviar o espírito do engano para que sigam o anticristo, qual que é o meu papel? Ler a Bíblia dessa forma e interpretar dessa forma. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos voltar em Apocalipse, capítulo 13. Vocês viram quanta coisa nesse versículo 1? O que nós vimos até aqui? Que a mesma simbologia do anticristo é a mesma simbologia de Satanás. Que o anticristo vem do mar, que representa que ele veio das nações. Que ele veio num local chamado abismo, e nós vimos em Apocalipse 9 que o abismo é local de habitação de demônios. Então nós vimos que o anticristo é a personificação de Satanás. E vimos que a igreja vai ver o anticristo antes do arrebatamento. É a informação que nós temos. E vimos também que os que não creram na verdade, Deus vai trabalhar e vai garantir que eles creem na mentira, para ser julgado e condenado. Sério, sério, sério. A Bíblia tem afirmações sérias, muito sérias. Mas vamos seguir, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Olha que interessante. Foi autorizado por Deus. Eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra permitir. Deus que eu sirvo não permite, autoriza e decreta. Então Deus autoriza o seguinte: o dragão vai dar o poderio à besta. E vai dar o seu reino a ela. E vai dar grande poder, é o que está escrito aqui. Por que ele fez isso? Porque Deus assim determinou, autorizou. Porque ele permitia, às vezes parece, eu sei que tem alguns irmãos que usam esse termo, normal, cada um, mas parece assim que Deus fala, você quer fazer, então tá bom, vai, faz. E eu não consigo enxergar o Deus da Bíblia assim. O Deus da Bíblia é o soberano, é o todo-poderoso, que decreta todas as coisas. Entendeu? Que determina tudo. Então o máximo que eu posso falar é que ele autorizou que aquilo acontecesse. Está dado habeas corpus, pode manifestar, pum, apareceu. Mas olha que interessante, aparece aqui uma figura do leopardo, do urso e boca de leão. Isso aqui é um monstro. Não existe um animal na Terra com essa descrição. Então, do ponto de vista natural, eu não sei o que é isso aqui. Mas existe um animal na Bíblia com essa descrição. Veja que interessante. Lembra que o Apocalipse usa figuras do Antigo Testamento? E existem símbolos que necessitam ser interpretados. Lembra da regra hermenêutica? Se eu não entendo, eu procuro no livro, no capítulo e procuro na Bíblia. Então vamos lá, deixa marcado Apocalipse 13. Vamos no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Você chegou em Jeremias que nem eu, puxa o freio, volta um pouco, você vai chegar em Daniel 2.
lembram que o animal tinha a característica do urso, do leopardo e do leão? Lembram que Satanás deu seu reino à besta? Isso quer dizer que Satanás tem domínio, mas eu expliquei, não é um reino como o de Deus, é um reino por usurpação. Mas olha que interessante, Daniel 2, vamos ver a partir do versículo 28. Diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na sua cama são esses. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor teve um sonho, o sonho perturbou ele não lembrava do sonho, ele falou o seguinte: vocês têm 30 dias para me dizer o sonho e a interpretação, senão eu vou matar todo mundo. Aí os sábios lá, os magos, chegaram e falaram: mas isso aí que você está pedindo ninguém pode. Aí Daniel chega para o chefe dos eunucos e fala: olha, nós vamos orar ao nosso Deus e ele vai revelar. Aí Daniel se apresenta diante de Nabucodonosor e ele fala: há um Deus no céu, glória somente a Deus. E o versículo 29 diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subi os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, que fez saber o que há de ser. Veja, quem é o único que pode fazer saber de antemão o futuro? Apenas aquele que escreve o futuro, Deus. Então ele só pode fazer conhecer por causa que ele conhece o futuro. E aí veja que interessante, o livro de Daniel, a vida de Daniel aconteceu no século V a.C. O que vai acontecer aqui vai se arrastar, contado hoje, 2.500 anos. Contado hoje. E nos primeiros 500 anos aqui, tudo que está escrito aqui cumpriu. Com precisão. Aí o que os sétimos falaram? Escreveram o livro depois que aconteceu. Só que teve um problema. Em 1949, nas cavernas de Qumran, Qumran, isso, foi encontrado manuscritos que datavam do século V. E mostraram que Daniel foi escrito antes do que aconteceu. Mas essa mídia não divulga, lógico, anticristãs são malucos divulgar. Aí continua, vamos lá. Versículo 30, palavras de Daniel. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era como de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, como uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana nas ilhas do estio. E o vento as levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Esse é o sonho e também sua interpretação, diremos na presença do rei. O que Nabucodonosor viu? Uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, duas pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro, e aí uma pedra vem e atinge nos pés da estátua e destrói ela inteira, e só fica a pedra. Aí nós vamos ver a interpretação. Daniel continua, tirou uma gota de água. Versículo 37. Tu, ó rei,
És rei dos reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, e poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez-se reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte do barro do oleiro, e em parte de ferro, isso será como um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim também, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha o 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Deixa eu dar a interpretação aqui antes da gente partir para outro texto. Cabeça de ouro, reino babilônico. Peito e braços de prata, império medo-persa, por isso dos dois braços. Ventre de bronze, o Império Grego, Alexandre o Grande, que foi logo depois do Medo-Persa. As duas pernas de ferro, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Os dois pés de ferro com barro, é o Império do Anticristo. Os 10 dedos de barro são os 10 chifres na cabeça da besta lá no Apocalipse. O anticristo vai vir apoiado em cima de 10 reinos. Nós temos outros textos que falam isso. A pedra, quem é? Jesus Cristo. Vai vir esmagar tudo, vai virar tudo. Ah, pastor, mas na descrição aí eu só vi ouro, prata, bronze, eu não vi nome de nenhum império. Como que o pastor disse que Deus previu o que ia acontecer antes? Simples. Livro do profeta Daniel, capítulo 8. Vamos lá. Versículo 1. Lembra que nós vimos um animal com característica do leopardo, do urso e do leão? Esse animal vai aparecer aqui. Daniel 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belzazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando eu vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, se engrandecia. E estando eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto, em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Qual é a figura aqui? Mais à frente nós vamos ler a explicação.
O carneiro é o Império Medo-Persa. Tinha 2 chifres altos, um maior do que o outro. E um dos chifres veio depois. Por quê? Porque o Império Medo-Persa começou muito forte, com Dario o Medo. Porém, os persas foram ganhando terreno dentro do Império. E Ciro, persa, se tornou muito grande. A descrição está aqui. Só que o que acontece? O bode representa o Império Grego. O chifre notável é Alexandre o Grande. O bode veio sem tocar no chão, porque Alexandre o Grande conquistou todo o seu império em 3 anos e meio. Isso vai ter a ver mais na frente, questão da velocidade. E o Império Medo-Persa não conseguiu resistir ao Império Grego. E foi tomado muito rápido, passou por cima. Amém? Amém. Estou dando essa explicação porque é para os irmãos se situarem, mas nós vamos ler ela mais à frente. Aí, o versículo 7 diz assim, acho que eu já li o 7. É o 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. O que acontece? Alexandre o Grande morre precocemente, aos 33 anos, de febre tifoide. O seu império foi dividido por 4 generais. Não sei se eu consigo lembrar o nome. Seleuco, Ptolomeu, Filo, alguma coisa, mas não vou lembrar o nome. Mas eu vou dar outra palavra no debate. São os 4 animais que foram notáveis. Então a vida de Alexandre o Grande durou muito pouco. Até isso a Bíblia mostrou. E aí continua, versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a Terra Formosa. A Terra Formosa é Jerusalém. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o seu lugar no seu santuário foi lançado por terra. Quem é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno, primeiramente, aparenta um líder chamado Antíoco Epifânio, que invadiu Jerusalém, matou 40 mil judeus, proibiu o culto, imolou um porco dentro do santuário, colocou a estátua de Zeus. Só que Antíoco Epifânio, ele é um modelo do anticristo, que é esse chifre pequeno. Lembra da característica dupla face que às vezes a profecia tem? Por quê? Porque aqui está falando do abominável da desolação se assentando no lugar santo. Agora, o que chama a atenção aqui é o seguinte: o chifre no início era pequeno e se engrandeceu. Lembra que eu falei que nós, igrejas, vamos bater o olho e falar: aquele cara é o anticristo. É por isso que eu digo, ó, o que eu estou dizendo, que pode acontecer que a gente veja o anticristo antes dele ser o abominável da desolação. Não estou dizendo que vai acontecer. Pode ser que a gente seja contratado para fazer a barba do anticristo lá no templo de Jerusalém. Eu não tenho problema nenhum com isso. Deus determinou, é Ele que vai livrar, é Ele que vai dar graça, é Ele que vai encaminhar, Ele que vai livrar da perseguição. Mas isso é um palpite. Que o fato do chifre ser pequeno e se engrandecer, eu creio que quem tem comunhão com Deus, quem vive casado com a Escritura, em oração, em jejum, ele vai saber que é o anticristo. Porque ele vai perceber os sinais. É um palpite, eu tenho direito a fazer conjecturas pessoais. Mas olha que interessante, o texto ainda continua explicando. Vamos pular, para não ficar muito longo, para o versículo 19. Olha o que Daniel fala. E disse, isso aqui é um anjo, tá? O anjo Gabriel. Está no versículo 16.
Versículo 19 diz: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Por isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, Alexandre o Grande. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quem é esse? O anticristo. Como ele vai ser quebrado? A pedra, Jesus, quebrando. Percebe? A Bíblia dá a explicação. Aí vamos voltar ao Apocalipse 13, vamos linkar os 2 textos. Apocalipse 13. Vou ler o versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como boca de leão. E o dragão lhe deu seu poder, o seu trono e grande poderio. O que está falando aqui? Que o reino do anticristo vai ter características dos babilônios, vai ter característica dos medo-persas, vai ter característica dos gregos, vai ter característica dos romanos. Aí você vai falar: mas peraí, pastor, eu não vi Roma na visão, viu? Na estátua. As 2 pernas de ferro. A visão da estátua e a visão dos animais é a mesma. Daniel 2 e Daniel 8 estão falando do mesmo assunto. A sequência dos reinos. O detalhe é que a estátua que Nabucodonosor viu, ela é muito mais completa a visão. Então eu tenho que entender que o reino do anticristo vai ter essas características. Nós vamos ver mais à frente até outras coisas. Outro detalhe. Nós temos que entender que o Império Romano, de maneira política, acabou. Mas nós continuamos romano. Você fala latim, só que é um tipo de latim lusitano, como diz o pastor Luiz Saião. O espanhol fala latim, só que é um tipo de latim hispânico. O francês fala latim, só que é um tipo de latim gaulês. Só para vocês terem uma ideia, 50% das palavras do inglês são iguais à do latim. Metade da língua inglesa é latim puro. Todo o nosso sistema de leis no Ocidente é baseado no direito romano. Todo o nosso sistema de ética é baseado na sabedoria grega. Entre outras coisas. Então eu tenho que entender que o anticristo vai carregar toda a característica desses impérios. Amém? Amém. Aí vamos continuar a nossa leitura, versículo 3. Quanto tempo deu de pregação? 55. 53. Apocalipse 3, 13, 3. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Veja, aqui nós temos uma questão que gera muita dúvida. Então existem 2 hipóteses aqui. A primeira delas é o seguinte: o anticristo vai falsificar uma ressurreição. Vai haver algo e ele vai ser ferido como de morte. Olha como está escrito na Bíblia. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte.
Não é ferida de morte. E olha que interessante, sua chaga mortal foi curada. Então o que acontece? Não sabemos exatamente o que é, mas o anticristo vai praticamente, vai acontecer um milagre, ele vai ser curado e não vai morrer. Essa é uma das vertentes. A segunda vertente é que a cabeça ferida de morte representa o Império Romano. E que voltou a viver é o Império Romano recriado. Com qual das duas eu acho que é verdadeira? Eu acho que as duas são verdadeiras. Vou mostrar para vocês em outros textos que o Império Romano vai ser recriado. Entendeu? E me parece, porque eu fecho com vários teólogos, que o anticristo vai simular uma ressurreição. Dentro desse versículo, nós temos os dois eventos. Só que a Bíblia explica melhor a questão dos impérios lá no Apocalipse 17 e Apocalipse 18, quando fala da grande Babilônia. Que a Babilônia comercial lá vai explicar os 7 reinos, os 7 reis, o 8º rei, o anticristo. Lá explica melhor. Então assim, Satanás é o rei do engano. Ele não tem poder para fazer uma ressurreição. Mas ele tem poder para simular uma. Isso vai gerar o quê? O versículo 4 explica. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem são esses aqui? Porque não creram na verdade, Deus enviou-lhes o espírito do erro para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2. O mundo vai adorar o anticristo. O mundo vai crer no anticristo. Quando o anticristo simular essa ressurreição, o mundo vai ficar maluco. Quando o reino do anticristo for recriado e surgir, o mundo vai ficar doido. Gente, hoje em dia as pessoas, o ser humano nasceu para adorar alguém. Veja a situação que nós estamos vivendo hoje. Covid-19, fome no mundo, uma série de problemas. O mundo correndo um monte de riscos. Se aparecer um homem trazendo solução para tudo, o mundo vai adorar esse homem. Lembra que 1 Tessalonicenses 5 fala, quando disserem paz e segurança, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Deixa eu explicar esse paz e segurança. Eu creio, opinião pessoal minha, que esse paz e segurança não é uma paz real. É uma sensação de paz. Entendeu? Então o mundo vai ter uma série de problemas, manifesta o anticristo, ele vai apresentar a solução. Alguma coisa vai ser colocada em prática. Mas isso vai gerar uma sensação de paz, porque a própria descrição dele, provavelmente nós vamos ver isso na próxima palavra, que ele vai ser um estrategista militar de primeira linha. E muita coisa a nível de guerra vai acontecer. Principalmente porque Deus determinou que ele viesse sob todo o poder e eficácia de Satanás. Nós temos que entender que isso aqui é algo, nós tivemos modelos de anticristo, Adolf Hitler. Nós tivemos modelos de anticristo, Napoleão Bonaparte. Entendeu? Os próprios Césares romanos. A igreja que leu isso aqui, veja que interessante. Quando Pedro escreve sua epístola, ele fala: a senhora eleita que está em Babilônia. O que Pedro está falando? Roma. É a igreja dispersa em Roma. Para a igreja primitiva, Roma era a Babilônia. O animal, que é o leão, é Babilônia.
Roma representa o auge de Babilônia, dos persas, dos gregos. Nós temos que lembrar o seguinte: Roma pegou toda a ética grega. Roma pegou toda a feitiçaria e paganismo babilônico. Roma pegou toda a adoração aos astros, tudo aquilo que tinha parte de ciência do Império Medo-Persa. Está tudo em Roma. Então eu tenho que entender isso por esse lado. Por exemplo, havia a lenda do Nero redivivo. Nero sofreu um atentado, foi ferido com uma ferida mortal e miraculosamente não morreu aquela encrenca. E aí depois ele veio a morrer. E aí havia uma lenda na época da igreja primitiva, que Nero ia voltar, ia reviver, ia governar o mundo. Por isso que disse que Nero é um tipo de anticristo. Eu tenho que entender aqui o seguinte: lembra que o Apocalipse é subversivo? O Apocalipse é subversivo. Se uma autoridade romana pegasse essa carta, rasgava na hora. Agora eu pergunto, uma autoridade romana ia saber quem era o leão, quem era o urso, quem era o leopardo? Não. Por isso o Apocalipse tem a simbologia. A autoridade romana ia saber quem era o dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás. Eles não tinham o conceito de diabo. Diabo é um conceito hebreu. Eles tinham os deuses do mal. Percebe? Por que o Apocalipse foi escrito dessa maneira, usando figuras do Antigo Testamento? Então nós temos que entender que Deus sabia como se comunicar com sua igreja. E aqui, embora o texto fale do futuro, o texto está mostrando que João já explicou. Existem muitos anticristos no mundo. E esses que estão perseguindo vocês, estão prendendo, estão matando, estão jogando as feras, são anticristos. Mas um dia vai vir o anticristo. E ele vai ter essa característica. Tanto é que a Bíblia chama de besta. Besta o que é? Um monstro terrível. Isso quer dizer a palavra besta. Se fosse traduzir ao pé da letra aqui, viu um monstro terrível. Então a igreja primitiva, quando leu isso, também compreendeu o que estava acontecendo com ela. Opa, o diabo está por trás disso. Ele leu o capítulo 2, toda a perseguição foi o diabo. Tudo isso que nós estamos passando foi o diabo. Pera lá, líderes que receberam poder vindo do diabo. Ah, entendi de onde vem a perseguição política. Então, embora esse texto aqui eu entendo que ele foi escrito para o futuro, mas ele tem um recado tremendo, uma aplicação tremenda para todas as gerações da igreja que sofreram perseguição de líderes políticos. E assim vai ser até a consumação do século. O que a gente entende hoje? A cristofobia, o ódio aos cristãos, toda a perseguição cultural, por exemplo, no país que no Brasil, a perseguição é cultural e ideológica contra a igreja. Tudo isso é obra de demônios. Tudo isso é obra maligna. Agora, eu só entendo uma coisa: como que um crente, aqui vai ficar a reflexão, eu encerrei a palavra, mas aqui tem uma coisa que você precisa refletir. Como você é um crente cheio do Espírito Santo, que diz que ama Jesus, que fala que Jesus é o primeiro da sua vida, e você não para de consumir coisa produzida por uma mídia endemoniada, anticristo, anti-igreja, que odeia a igreja. Tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você consome, você deixa de ler Bíblia, você deixa de ir para culto, você deixa de jejuar, você deixa de orar, porque você aderiu a todo um sistema anticristo. Aonde que você quer chegar com isso? Sabendo que tudo aquilo que tem no mundo jaz do maligno, sabendo que o mundo passará, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre.
Vai chegar um momento, meu irmão, que você vai ter que parar para pensar. Como você vai viver sua vida cristã? Vai chegar um momento, você vai ter que decidir. Parar de brincar de ser crente. Começar a viver como um crente verdadeiro. Parar de agradar a sua própria barriga. Parar de agradar o mundo. E agradar aquele que te comprou. Você não é dono da sua vida. Você foi comprado por Jesus. Se você não foi comprado, você está no inferno. Porque só vai para o céu quem foi comprado por Cristo. E quem foi comprado por Cristo vive uma vida cristã abundante, colado com a Bíblia, frequentando o culto, orando, jejuando, tendo uma prática de vida piedosa. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha derramando a tua graça sobre nós, Senhor. Que nós possamos compreender o tempo que temos vivido, que possamos estar comendo nosso pão sossegadamente, mas principalmente, Senhor, que possamos viver uma vida cristã genuína, verdadeira e intensa, cheia de bons frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.